Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entre Telas. Você vai se identificar em algum momento com o programa de hoje, quer ver? A linguagem com o retrato de um grupo revela particularidades, ela expressa histórias, ideologias das pessoas que estão ali envolvidas. Por serem particulares muitas vezes, acabam desenvolvendo um dialeto próprio. São palavras e expressões regionais que só fazem sentido em uma localidade. Siglas expressas naturalmente em instituições e empresas que geram ruídos. O idioma também que carrega palavras e expressões únicas e a terminologia de algumas áreas que impactam nas informações e também no entendimento. Tem as gírias e os memes de hoje que aceleram o envio da mensagem, mais ainda na internet. Vamos chamar códigos, barreiras e formas de comunicação de codifiquês? Pode ser? É isso aí. Quem vai trazer os elementos importantes para esse debate são as especialistas Maria José da Costa Oliveira e Daniela Cais. Zezé, no universo corporativo, quais são as barreiras criadas por estes códigos? Vamos dizer que acaba acontecendo um distanciamento até uma incompreensão? Pois é, Maria. Se de um lado os códigos, na verdade, eles deveriam servir para aproximar os grupos, de outro lado a gente observa que eles também muitas vezes acabam segregando, né? E aqueles que não compreendem aquele código, eles se sentem totalmente apartados, né, do significado do que está sendo dito. Então, eu fico analisando aqui, pensando em exemplos de organizações, né? Por exemplo de organizações que nasceram em determinada localidade, né? E que muitas vezes elas se expandem e elas tratam de impor a utilização de expressões regionais para outras localidades. E olha que eu já vi isso. Bom, na minha opinião, isso não é valorização de uma cultura. Eu vejo isso como uma imposição, né, forçada de uma cultura sobre outra e até chega a significar um certo desrespeito. Outro código muito adotado no mundo corporativo e até bem em outras organizações, a gente está falando do mundo corporativo, mas abrangendo todo tipo de organização, inclusive as organizações públicas, né? Seriam as siglas, né? Claro que eu vejo assim, de um lado, elas muitas vezes facilitam, porque você tem que agilizar a comunicação, principalmente diante de expressões muito longas, né? Por exemplo, são relacionadas a projetos, a nome de departamentos, de áreas, enfim. E números. Mas o problema é que sem a devida divulgação para todos que precisam ser envolvidos, né, entender o que significa aquela sigla, elas acabam gerando um certo desconforto e constrangimento até, né, para quem não consegue compreender o seu significado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a adoção de siglas. E um outro código, né, que até você chegou a mencionar aí na introdução, que muitas vezes muitas pessoas não conseguem decodificar, olha só que interessante. Ou seja, muitas pessoas não conseguem entender o seu significado, são os termos ou jargões profissionais, né, jargões técnicos, que são utilizados por algumas áreas de forma assim tão natural, como se todo mundo conhecesse aqueles termos. A gente pode ver a nossa própria área de comunicação, de marketing, né, como ela tem termos, e às vezes a gente acha que todo mundo que está fora dessa área consegue entender. Por exemplo, eu pensei aqui em briefing, brainstorm, press release, top of mind, leads, benchmark, e por aí afora. Mas vamos pensar também em um exemplo de uma outra área, que é a área médica, né, que tem termos bastante complexos. E há, em muitos casos, na minha análise, assim, uma dificuldade, ou até, eu diria, má vontade, em traduzir em uma linguagem comum, né, porque já que a comunicação é tornar comum, o que precisa ser dito ao paciente. E quando isso acontece, cria-se uma barreira. Por isso, não basta, no meu entender, ser um bom profissional. A gente precisa também ter um esforço grande de comunicar aquilo. E isso vai depender de esforço e de boa vontade.
Só que eu vejo assim, algumas posturas que chegam a julgar, né, aqueles que não conseguem entender aqueles termos que foram aprendidos durante anos de faculdade e até chegam a dizer, como é que não conhece, ignoram. Eu fiquei pensando assim, se por exemplo, né, uma mãe comum, né, como todas nós, leva o seu filho ao médico e houve o seguinte diagnóstico, né? Seu filho está com otorreia, epistaxe, geofagia e midríase. Será que ela vai entender? Vai correr. Eu não entendo. Vai fugir. A não ser aqueles que, às vezes, né, fazem lá uma busca no Google, talvez vá lá com o diagnóstico pronto, né, acontece muito isso. Mas, em alguns casos, pode, então, ser que alguns entendam, né? Mas eu garanto que muitas mães não têm a mínima ideia, né, do que o médico está dizendo. E, na verdade, outras palavras que ele quis dizer. Que o seu filho está com secreção auditiva, hemorragia nasal, desejo de comer terra e pupilas dilatadas. Custa fazer um esforço de falar. E às vezes a gente tem até que traduzir ainda mais, né? Então, aqui me lembro da ligação deste tema até com uma arrogância que a gente tratou aqui no Entre Telas, né? E outra questão também é a empatia, que a gente vive batendo o martelo durante as nossas abordagens. Mas, Dani, a gente não pode esquecer o choque cultural, né, causado pelo codifiquês que a gente criou aqui. Qual análise você traz disso, né? Como você vê a questão também dos idiomas? Bem lembrado, os choques culturais, Zezé. Os idiomas, na verdade, eles são fruto da história e dos significados de cada país, né, de cada povo, como a gente constrói esses significados. A nossa língua-mãe carrega os sentidos do lugar de onde nós viemos, né? Então, falar um outro idioma é parte desse processo de interação cultural e é muito mais que decifrar um código da língua, porque há expressões que são vivenciais, quase que intraduzíveis, se não pelo uso, né? Pela frequência do uso, pelo entendimento, né? Então, para que a gente possa entender os prós e os contras desse codifiquês, eu vou dar um exemplo assim, um estrangeiro, ele pode procurar se conectar com as pessoas daquele país, aprendendo algumas expressões que vão promover esse alinhamento, como os astros, quando estão fazendo shows, que falam palavras que dizem respeito ao lugar de onde eles estão, né? Então daquela conexão, né? Que acaba isso, então eles falam obrigado, né? Trazem aquele Brasil, isso, trazendo um pouquinho da forma de aproximação dele. Mas talvez muitos de vocês também se lembrem que na Copa do Mundo da Rússia, alguns brasileiros cercaram uma moça russa e fizeram com que ela repetisse a palavra gostosa, sem que ela soubesse a conotação sexual que havia nesse termo, né? Então, esse caso é o uso refratário do idioma, quando um grupo de pessoas faz uma brincadeira, e isso teve uma repercussão muito negativa, fazendo com que todos nós brasileiros carregássemos ainda mais um aspecto negativo de ligação e de comunicação, né? Uma imagem desgastada no exterior. Da mesma forma, temos grupos de jovens que falam dialetos, assim, muito próprios, com a nítida intenção de não ser compreendidos, né? Eles querem falar e quem não é daquele grupo não é para saber o que eles estão falando. Isso acontece de uma forma muito natural. Mas não é um comportamento apenas tipicamente adolescente, né? Acontece também em reuniões de áreas profissionais em que só vão entender sobre o que está falando aquelas pessoas que são do meio. Um outro exemplo que me ocorre aqui é uma vez eu cheguei a Belo Horizonte e no aeroporto havia um mural enorme com vários termos que davam boas-vindas aos viajantes, mas com termos que são próprios de Minas Gerais. São situações assim que a gente tem a possibilidade de aprender a cultura local por meio desse dialeto, dessa forma de comunicação. Então,
uma aproximação. Aqui pertinho, em Piracicaba, nós temos não só um dialeto, mas um jeito de falar que é muito característico, né? Que traz um sotaque, que quando a gente ouve, a gente fala, esse é de Pira. Eles têm até o hino do 15 de Piracicaba, né? Conhecido como Inhoquim, traz toda essa terminologia trabalhada em significados da cultura local, né? Que é muito interessante, muito interessante. É muito, eu gosto muito desse tema, assim. É um aprendizado sempre, né? E com isso a gente percebe que os núcleos, eles podem ser profissionais, corporativos ou sociais, eles trazem essa possibilidade de reconhecimento do jargão, que vai nos levar ao sentimento de pertencimento, que nós já conversamos aqui, mas também pode afastar, segregar, né, trazer o distanciamento. Ô, Dani, e também você me fez lembrar agora essa questão de algumas palavras que eram usadas, elas acabam também perdendo força. Por exemplo, ele é um pão. A minha avó uma vez falou assim, nossa, mas ele é um pão, né? Eu sabia, mas ele é um pão. Eu não usava o termo. Mas eu também não sabia. Nossa, eu nunca ouvi falar. Você ouviu, Dani? Eu não. Eu tive que falar, não, vó, ele é um pão. Eu tive que usar o que ela falava, né? O meu marido, ele usa muito, bicho, pô, bicho, oi, bicho. E eu não... Então, assim, é muito particular dele. E todo mundo se entende, pô, bicho. Enfim. Esses jargões, eles não são só locais, como eles são temporais também, né? As gírias, elas vão se modificando, né? E é exatamente por esse comportamento de não querer ser compreendido que vão sendo criados termos que só mesmo aquele grupo é que vai saber decifrar. E mais para frente, quando você diz, você vai, então, dar pistas da época que você vem. Né? E o pão virou gato. O pão virou gato. Isso, Só que aqui em casa também, como a gente tem diferentes gerações, né, vamos dizer assim, na hora que eu falo algum termo mais recente, mas não tão recente, as meninas falam, oi, o que você tá falando? Como assim, né? Então é isso, né? Eu me lembrei muito nesses dias de um livro do Humberto Eco, quando eu estudei semiótica, em que ele fala que todo fenômeno cultural é comunicação. E assim nós vamos encontrar no nosso dia a dia vários códigos, né? Na moda, na política, nos movimentos sociais, nas culturas empresariais e até nas famílias, né? Tem códigos próprios de cada família, jeito de falar, de chamar, né? Eu complemento dizendo que toda forma de comunicação é um espaço de decodificação, como disse a Zezé. Mas isso não quer dizer que esses espaços sejam sempre conectivos, sempre acolhedores e sempre democráticos, né? Eu acho que a gente tem sempre que lutar por essa democracia, trazendo para a linguagem uma acessibilidade que seja comum, né? Como no exemplo que a Zezé deu da medicina, né? E aí eu vou trazer um exemplo recente, uma iniciativa que eu achei muito bacana de voluntários da Unicef, que conseguiram traduzir, né, para traduzir termos científicos para o grande público nesse momento de pandemia, né, um movimento para aproximar o povo e a ciência, criou um dicionário para tentar conscientizar as pessoas sobre esse momento tão atípico que nós estamos vivendo. Então, eu vou perguntar para a Mariana se ela conhece os termos que estão no dicionário, como, sabe o que é ranço, sururu e quarentena, Mariana, já ouviu falar? Olha, ranço, minha filha adolescente usa. Que é aquela questão, né, de você ter uma insatisfação, de você ter um arrepio daquela pessoa que você não quer lidar muito, né? O sururu, mas esse programa tá um sururu de gente comentando. É uma bagunça de comentários, enfim.
O sururu achei muito legal. E o quarentener, que eu fui pesquisar, que eu achei o máximo, E o quarentener somos todos nós, aqui do Entre Telas. Dani, Zezé, eu também. É aquela pessoa que segue as regras da quarentena. Somos quarenteners, não é isso? Sim, exatamente. Quarenteners convictas. Convictas, exatamente. E ele traz essas definições atuais e tão importantes. Ele traz também, Dani, quando a gente abre, né, o dicionário, ele traz janela imunológica, ele traz imunidade de rebanho, que são palavras que a gente nunca usou, enfim, que muitas vezes o jornalista tem que traduzir de uma forma para o público no geral, mas que ele traz também essa questão de, se você quer entender mais, se você quer mais a fundo, ele traz a definição na íntegra. E são palavras que estão muito importante hoje, né? O próprio negacionismo, que é a negação, né, da ciência, ou seja, muito usado hoje, né? Aí, Dani, na minha pesquisa, eu achei kibar. Sabe o que é, Zezé, Dani? Kibar. Tá. Não sei. Kibar, vamos kibar, vamos ser kibi. Olha só, o que é Olha isso? Olha só, precisamos ficar atentas, porque kibar é copiar uma coisa e falar que é da sua autoria. O plágio, Zezé. Muito importante nas ciências, isso, viu? Nas pesquisas. Exatamente. Então, você pode usar até o kibar, porque a pessoa às vezes não vai saber o que você está falando. Olha. Comprometedor. Tem esse efeito. E a gente precisa ficar atento e acompanhar esses termos que surgem, muitas vezes que expressam, né, uma realidade, um momento, um fato, ou mesmo um sentimento, né? Os jovens têm essa potência de criação para expressar o que eles sentem, o que eles estão pensando, ou o que aquele grupo está pensando, para também ninguém entender, como a Dani falou bem. Então a gente tem que ficar sempre muito atento e ir atrás, porque senão a gente fica para trás. A gente tem que ir para frente, porque a gente vai ficando. É um processo de ressignificação contínua, né? Sempre aprendizado, né? Exatamente. E agora o digital vem com toda essa potência de codifiquez, né? É uma maneira clara e direta que a gente vê o digital, seja pelas hashtags, seja pelos cortes de palavras, mas os memes. Os memes hoje são usados em legendas, para descrever alguma situação, né? Quando você vê um meme ou a fala de alguém, de uma personalidade que virou um meme, você já atribui para alguma outra questão, né? E muitas vezes ligada ao humor. Então vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Eu lembro aqui do Drauzio. Saudade de tomar cafezinho com as amigas, né, minha filha? Eu tô morrendo. A gente já sabe, né? Você lembra de alguma outra, Dani? Agora... Nossa, tem tantas, né? Eu lembro do Hoje é dia de rock, bebê. Tem tantas, né? Prefiro nem comentar, prefiro, né? Aquela questão. E são inúmeros memes que a gente vai girando e quando você fala, você já faz aquela ligação com a pessoa de um modo que virou o humor e que traz essa questão do código, do digital mais fácil de compreensão e, por que não, de leveza da comunicação. Eu acho que também a gente tem que ver essa questão do codifiquez para leveza, para ser mais fácil, para se identificar. É como se fosse um compacto de alguma coisa que é muito mais complexa, né? Mas que fica fácil nesse flash do meme, ou de uma frase, ou de uma gíria, né? É mais fácil de acessar. Muito bom! Que estudo hoje, hein? O que fica de codifiquez para você aí que está assistindo Entre Telas? Conhece alguma sigla, expressão, um meme? Ou mesmo uma palavra estranha que é usada por um grupo? Fala aqui pra gente, coloca nos comentários, a gente vai se divertir pra caramba. Meninas, muito obrigada pelo programa de hoje, até semana que vem.